irmãos, amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor. Fecha os teus olhos e vai entregando ao teu Deus a tua adoração. Vai entregando ao Senhor aquilo que te trouxe até a presença dEle. Pai Celestial, subimos, Deus, a tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Queremos, meu Deus, nessa noite te louvar, meu Deus, e entregar o melhor que existe nas nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que tudo é teu, meu Pai. Toda honra e toda glória são para ti, Senhor. Nós não somos nada sem a tua presença, meu Deus. Conforme foi ministrado, Pai, no primeiro culto, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te adorar, porque a nossa terra mana leite e mel, porque nós estamos, meu Deus, na terra prometida, Senhor. E é por isso, Senhor Jesus, que nós queremos entregar a ti a nossa adoração. Nós queremos pedir, meu Pai, se manifesta aqui nessa noite com poder e autoridade. Transforma as nossas vidas, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e aceita diante de ti as nossas orações, Pai, como aroma suave. Que o nosso louvor chegue até os céus e chame a tua atenção, meu Deus. Como Paulo e Silas, um dia no cárcere, clamavam por ti, meu Pai. Como Pedro, preso, Pai, nas cadeias, orou por ti, Senhor. Que o nosso louvor chegue até, Pai, a tua presença. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós a ti oramos e a ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus. Do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Se no meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da minha alma, amor morreu, com grande amor, por me mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Gostaria que você cumprimentasse os que estiverem aí mais próximos, com alegria, viu? Com alegria, faça isso com alegria. Declare isso na vida do irmão. Irmão, a paz do Senhor Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos uma noite muito especial. É uma noite de nós estarmos consagrando as nossas vidas no altar, o nosso dízimo, a nossa oferta. Mas hoje também é uma noite especial, porque hoje é o dia da Bíblia. Sabia disso? Fala para o teu irmão, hoje é dia da Bíblia, irmão. E você vai pegar a sua Bíblia, dá uma olhadinha nela, veja como que ela está, veja se ela está em perfeito estado, se já está na hora de trocar, quem sabe. Eu falava aqui no primeiro culto que eu não gosto de trocar de Bíblia, porque a gente acostuma tanto, né? Mas chega uma hora que a gente tem que trocar, né? Chega uma hora que a gente tem que mudar. Então dá uma olhadinha, vê se ela está ainda em perfeito estado. Veja se não tem muito papel nela, muito bilhetinho, muito recado. Se tiver, você já prepara durante a semana para dar uma limpada, tirar aí os recadinhos, não é isso? E também aquelas anotações, né? Se tiver aí o telefone da vizinha, se tiver... A Bíblia não foi feita para a gente anotar recadinho, não, né? Pode até anotar uma observação, um estudo da palavra, mas não para a gente ficar anotando as coisas. Então aí, de posse da sua Bíblia, eu quero que você pegue aí, e eu quero que você levante a sua Bíblia assim bem alto, e eu quero que você diga assim: esta é a minha Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Agora pode colocá-la em algum lugar e você pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus por isto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Então, toma conta dela, viu? É a palavra de Deus. Leia a Bíblia, né? E tem um corinho que fala: leia a Bíblia e faça uma oração, se você quiser vencer. Amém, irmão? Então leia a palavra, guarda a palavra no seu coração. E sempre antes de você ler a Bíblia, o corinho ele quer dizer isso: antes de você ler a palavra, faça uma oração e peça para que o Espírito Santo possa te ensinar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos outra coisa, nós não temos imagem, não temos nada. A única coisa que nós temos é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E é através da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus, né? Às vezes a pessoa quer conhecer a Deus através de uma imagem. Você conhece muitas pessoas por aí, né? Vê elas, trabalha com elas, mas você não conhece elas, né? Pela pessoa, pela imagem dela, né? A gente vai conhecer as pessoas quando realmente a gente vê, né, por dentro dela. Então, a Bíblia revela todas as coisas a respeito de Deus e nós podemos conhecer a Deus. Então, não procure Deus em qualquer lugar. Não procure Deus nas pessoas. Tem gente que vai procurar Deus em algum lugar, né? Tem gente que vai procurar Deus nas pessoas, na palavra de Deus na boca das pessoas. Tem gente que fica procurando profeta por aí, não é isso? Então, veja, a palavra de Deus não está em algum lugar e a palavra de Deus não está na boca de uma pessoa. A palavra de Deus está na Bíblia. Se em algum lugar estiver sendo anunciado o que está escrito na Bíblia, então naquele lugar existe a palavra de Deus. Se alguém falar um versículo, então naquela boca existe a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pegue sua Bíblia, abra em Deuteronômio, no capítulo de número 31, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus:
Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os fará herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua mão direita sobre a Bíblia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Nós sabemos que ela é o poder de Deus para as nossas vidas, e te pedimos para que agora nós possamos nos alimentar dela, Senhor, que ela possa trazer para nós a devida instrução e revelação, a fim de que nós possamos colocar em prática, meu Deus, na nossa realidade, e que ela venha causar o mesmo efeito, Senhor, que ela venha nos encorajar, que ela venha nos fortalecer, para que nós possamos vencer todos os desafios que estão diante de nós, e tomarmos posse de todas as promessas que o Senhor também fez para nós. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de 400 anos servindo debaixo de uma escravidão no Egito, Israel conseguiu então ser tirado de lá pelo poder de Deus e ser conduzido até a terra prometida. Eles andaram 3 dias e meio por um caminho que era, na verdade, desconhecido para eles, mas foi o caminho que Deus estabeleceu. E quando eles chegaram diante da terra prometida, eles deveriam entrar para tomar posse dela, mas eles não tiveram coragem. Eles não tiveram coragem, porque talvez eles tivessem pensado que Deus ia dar para eles algo tudo pronto, para eles poderem chegar, se deleitar, não é isso? Mas não foi assim. A terra estava possuída por outros povos, por outras nações, mas a terra não era daqueles povos, a terra era de Israel.
Israel tinha que entrar e lutar, e tomar posse das coisas que Deus havia dado para eles. Mas eles não foram fortes o suficiente. Eles deixaram que a incredulidade tomasse conta do coração deles, e a incredulidade transformou-se em medo. Eles tiveram medo de enfrentar aquela situação, e por causa disso, eles foram passar então 40 anos no deserto. E esse trajeto que eles andaram no deserto, significava, se fosse em linha reta, 40 dias para eles irem até o ponto final e retornar até a terra prometida. Mas o que era para ser 40 dias de jornada, se tornou em 40 anos. E por quê? Para cada dia, 1 ano eles andaram, olha só. Porque eles andaram não em linha reta, porque eles andaram em círculo, como muitas pessoas estão andando hoje. Muitas pessoas estão aí, vendo que não sai do lugar, anda e não sai do lugar, trabalha e não sai do lugar, faz, luta, persevera, mas não sai do lugar. Por quê? Porque está andando em círculo. Mas pastor, eu estou na igreja, e não era para mim estar andando em círculo. Pois é, não era mesmo. E o que vai fazer com que você possa realmente tomar o rumo certo das coisas de Deus na sua vida? É você enfrentar os desafios. Você não pode fugir dos desafios. Você não pode achar que Deus vai dar para você tudo pronto. Tem gente que ora assim: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, você precisa aprender a orar. Tem uma oração que Deus não recebe, é a oração do tolo, é a oração daquele que ora errado. Deus não recebe. Então você precisa orar conforme a Bíblia nos tem ensinado. Então você precisa orar para Deus te fazer forte, para Deus te fazer corajoso na fé, para Deus te dar a inspiração do céu, para você passar essas experiências, porque essas experiências só vão fazer de você melhor. Afinal de contas, você viu o que está escrito? Você tem que entrar na terra, você tem que lutar a sua causa, lutar a sua luta, mas Josué frisou uma coisa aqui muito importante que Israel precisava saber, e você precisa também: Deus vai na sua frente. Aleluia! Deus está na frente. Então, depois de 40 anos, eles compreenderam que aquela falha que eles tiveram lá atrás, aquela falta de coragem, na verdade foi falta de conhecimento. Eles não conheciam Deus, mas durante a peregrinação no deserto, eles viram Deus fazer tanta coisa. Deus cuidou deles de uma maneira muito especial. O deserto era terrível, como até hoje é, mas a Bíblia fala que nada faltou para eles, e Deus cuidou deles, e eles então aprenderam a viver na presença de Deus, a confiar em Deus. E depois de 40 anos então, uma nova geração, veja que aquela geração que saiu do Egito, ela morreu no deserto. Então, sabe, aquela pessoa que nós éramos lá no mundo, ela tem que morrer nesse deserto. Ela não pode continuar viva dentro de nós, porque para nós entrarmos na terra prometida, na terra que Deus tem preparado, não é o velho homem que entra, é o novo, formado segundo o Espírito. Aleluia! É a nova criatura. Então é necessário que aquele velho homem morra. Os costumes, os hábitos, aquilo que você fazia quando você estava no mundo, tem que mudar. Às vezes nós estamos na igreja e fazendo, a gente está aí cuidando para não pecar, para ser marido fiel, esposa fiel,
filho obediente e tal, essas coisas que são assim, aquelas que a gente mais vigia, mas de repente nós estamos fazendo aquelas mesmas coisas que nós fazíamos, os hábitos de repente não mudaram, a gente anda com aqueles mesmos amigos, a gente faz o mesmo programa, a nossa agenda continua a mesma. Irmão, tem que mudar. Quando a gente está na presença de Deus, nós temos que deixar aquela prática, porque aquela prática era em conformidade com a nossa vida no mundo. Mas agora nós temos uma terra para possuir, nós temos uma luta para lutar, nós temos uma causa para vencer, porque há uma expectativa no céu, aleluia. Quando a gente nasce, tem uma expectativa dos nossos pais na nossa vida. O pai fala assim: quando crescer vai ser isso, meu filho vai me dar muito orgulho, vai me dar muita honra, né? Mesma coisa quando a gente nasce no reino de Deus, há uma expectativa no céu, de tudo quanto nós vamos tomar posse, de tudo quanto nós vamos possuir, porque coisas maravilhosas Deus tem preparado para mim e para você, amém? Você pode aplaudi-lo, você pode glorificá-lo. Então, não fica preparado para receber, não, se prepara para lutar. Se você quer alguma bênção de Deus na sua vida, você tem que lutar por ela, você tem que conquistá-la, você tem que alcançá-la. Por quê? Porque o inimigo está tentando roubar a sua bênção, o inimigo está tentando tirar de você a bênção de Deus. Então é necessário que você lute espiritualmente, que você se esforce espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala aqui que Moisés reúne o povo e explica isso que eu estou explicando para você. Olha, ali está a terra prometida, eu não vou entrar nela, porque eu tenho 120 anos, ele falou, e Deus falou para mim que eu vou até aqui, mas agora Josué vai tomar aqui a frente, e vocês vão estar com ele, né? Vocês vão ver lá, povos, gente, mas vocês não tenham medo, porque Deus vai na sua frente, aleluia. Imagina, um povo que está saindo do deserto, e vai pegar uma terra preparada, uma terra abençoada, um povo que morava em tenda, agora vai morar em casa que eles não fizeram, casas que estão prontas lá, um povo que vai entrar na terra, e que a princípio não vai nem precisar semear, porque já está semeado, o povo já semeou lá. Então veja que assim são as bênçãos de Deus na nossa vida, está tudo pronto, nós só precisamos lutar contra o inimigo, que está impedindo a gente de tomar posse dessa terra. E aí a Bíblia fala que a gente então tem que entender o propósito de Deus, entender o que nós estamos fazendo na igreja. Nós estamos aqui para uma grande transformação na nossa vida, nós estamos aqui para transformar a nossa vida da água para o vinho, nós estamos aqui para transformar a nossa vida das trevas para a luz, nós estamos aqui para transformar a nossa vida da morte para a vida, amém? Pode aplaudir, adora a Deus, glorifica a Ele. Mas você precisa estar preparado para isso. Eu sei que às vezes as coisas nos assustam, eu sei que às vezes as coisas nos causam medo, eu sei disso, eu sei que às vezes as coisas estão longe demais das nossas mãos, longe demais dos nossos pés, às vezes maiores do que a nossa capacidade, não é isso? Mas nós não podemos nos esquecer dessa palavra, Deus está na nossa frente,
Deus vai fortalecer as nossas mãos, e as nossas mãos vão alcançar, vão fortalecer os nossos pés, e os nossos pés vão tomar posse. Aleluia! A bênção de Deus é para nós vivermos, e é para nós. Agora, tem pessoa que às vezes se amarra numa depressão, tem pessoas que às vezes se amarra numa tristeza, se amarra numa destruição. Você tem que se libertar disso. Você não pode viver uma vida de fé derrotada. Você não pode, não há derrota para os filhos de Deus. As derrotas que às vezes nós pensamos que nós vivemos, na verdade são vitórias, porque Deus fala que Ele transforma toda maldição em aquilo que você está pensando que foi uma derrota, não foi, vai se transformar numa grande vitória. Você perdeu a oportunidade de falar, podia ter falado, mas então, já que não falou, pode pelo menos aplaudir, amém? E adorar, e glorificar. Volta um pouquinho em Deuteronômio, capítulo 8, olha só. Então, Deus mandou Moisés dizer assim para eles: olha, fala para eles que, muito embora tenha muita luta para lutar, muita causa, a terra é muito boa, vale a pena. Olha para mim um pouquinho, já abriu? Já? Olha para mim um pouquinho. Muito embora existe muita luta aí diante de você, mas deixa eu te falar uma coisa, a sua vida é muito boa. Aleluia! E Deus pode transformar todas estas coisas. Não olhe para as dificuldades, olhe para a vitória que Deus vai dar. Olhe para a vitória que Deus vai trazer. Amém? Então, olha aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Olha o conselho que vem aqui da palavra, para você poder ter vitória. Guarda os mandamentos do Senhor. Está vendo aí? Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos e o temeres. Olha para mim. Não fica guardando o que te falam. Não fica guardando as palavras dos amigos, dos vizinhos, das pessoas que te rodeiam, porque às vezes nessas palavras estão palavras de derrota, palavras de fracasso. Guarda a palavra do Senhor, há sempre uma vitória, não é isso? Não confia em quem está ao seu redor, não confia na palavra positiva. Às vezes a pessoa abandona a palavra de Deus para poder confiar na palavra positiva de uma pessoa. Ela abandona a palavra de Deus para poder confiar naquilo que ela quer ouvir, e aquela pessoa está falando o que ela quer ouvir, mas ela não aceita o que Deus fala, porque às vezes é contrário daquilo que ela espera. Fica com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeita, aleluia, e ela é poderosa, amém? Então olha, aí a palavra fala assim, versículo número 6, guarda os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Por quê? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferros, e de cujos montes
cavarás o cobre. Aleluia. Olha para mim, está vendo aí? Deus tem o melhor. Fala assim: Deus tem o melhor para mim. De repente você não está vendo, de repente você não está enxergando isso. Eles também não estavam. Eles estavam desse lado aqui do Jordão, e essa terra estava lá do outro lado. E o Jordão naquela época tinha mais de 1 quilômetro de extensão. Eles estavam só vendo água, mas Deus falou isso para eles. De repente você olha para a sua vida e você vê aí um monte de obstáculo, um monte de luta, um monte de problema, e você fala assim: puxa, que vida! Não diga isso. Essa vida é boa. Aleluia. E Deus vai te ajudar a vencer todos os problemas, porque essa terra que Deus preparou é uma terra boa. Alguns falam assim: mas eu não mereço essa terra boa, pastor. Mas nenhum de nós merece. Mas acontece que Deus preparou tudo isso não porque eles mereciam, e nem porque a gente merece. Deus preparou isso porque Deus tem um propósito. Diga assim: Deus tem um propósito. Você não pode viver a vida sem ter isso diante dos teus olhos, porque é isso que faz as pessoas desanimarem, é as pessoas acharem que estão vivendo a mesma vida que todo mundo. Não, nós não estamos vivendo a mesma vida. As pessoas vivem a vida como a vida é. Tem até uma música no mundo que eles gostam muito, que fala assim: deixa a vida me levar. E eles deixam a vida levar, entendeu? E eles dançam conforme a música, eles leem na cartilha do mundo, mas para nós é diferente. Nós temos que pensar diferente. Nós não acreditamos em destino, nós não queremos que a vida nos leve, nós acreditamos no quê? Nos propósitos de Deus. Por que eu vou me levantar? Porque Deus tem propósito. Por que eu vou lutar? Porque Deus tem propósito. Por que eu vou restabelecer? Porque Deus tem propósito. Por que eu vou me animar? Porque Deus tem propósito. Amém? Pode aplaudir, adora Ele. Deus quer colocar a gente num lugar assim, lugar abençoado. Você viu que terra boa? E qual é o propósito? Por que Deus quer que a gente tenha tudo isso? No versículo seguinte fala aí o propósito de Deus. Olha aí, versículo de número 10. Fala assim, ó: comerás e te fartar. Olha o propósito aí. Por que Deus vai te dar tudo isso? Para você se comer e para você se fartar. Para você poder louvar o Senhor teu pela boa terra que Ele te deu. E é isso que as pessoas não fazem. As pessoas, quando tem uma luta, quando tem uma derrota, quando tem um fracasso, elas choram, elas ficam angustiadas, elas ficam deprimidas, elas ficam entristecidas, querem até perder a vida por causa disso. Mas quando Deus dá uma vitória, quando Deus faz um milagre, às vezes elas nem ligam. Às vezes elas dizem assim: olha o que Deus fez, glória a Deus. Não é isso, pessoal? As pessoas, elas não vibram, elas se mergulham no fracasso, mas elas não vivem as suas vitórias. E é isso que Deus está falando aqui para nós. Deus quer nos dar uma terra boa, para que nós possamos vibrar nas nossas vitórias, para que nós possamos glorificar a Deus. Quando o faraó perguntou assim para Moisés: por que você vai tirar esse povo daqui? Não era à toa, não, tinha um propósito. Deus falou para Moisés, falou: ó, esse povo tem que sair daqui, e esse povo tem que ir para o deserto, para fazer o quê? Para poder fazer um culto ao Senhor.
Ora, Deus quer mudar a sua vida, não é porque você é bonito, não é porque você é bonzinho, não é porque você é assim, é porque você é assado. Deus quer te encher de bênção para que você possa louvá-lo, glorificá-lo. Você pode aplaudir, você pode adorar, você pode exaltar a Deus. Aleluia. Talvez o que você esteja precisando fazer é dizer glória a Deus. Diga isso mais vezes. Diga no seu dia a dia, glória a Deus. Vibre as conquistas. Dance na presença de Deus. Exalte o poder. Se alegre. Diga para o teu irmão, fala, se alegre, irmão, se alegra. Se alegra. Aleluia. Se alegra. Olha aí, versículo 11, ele fala assim: guarda-te, não te esqueça do Senhor, o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Então, qual o propósito de Deus? É de nós o louvarmos? Só isso que Deus quer. Por que Deus vai me dar tudo isso? Para que a gente possa louvá-lo. Por que Deus vai me dar tudo isso? Para que a gente não venha se esquecer dele. Não te esqueça do Senhor. Às vezes as aflições das vidas nos fazem esquecer de Deus. Nos faz a gente ficar pensando assim, onde que Deus está? Alguns falam assim, será que Deus não está vendo? E a gente se esquece. Vou perguntar para você, onde é que Deus está? Onde que Deus está na sua vida? A palavra de Deus nos disse, diga assim, Deus está na minha frente. Em todos os momentos, Deus vai sempre estar lá. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Então pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aí o versículo de número 12, ele fala assim, toma cuidado, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que na verdade te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Toma cuidado, para não se embaraçar nas coisas que Deus te dá. Às vezes Deus dá família, Deus dá trabalho, Deus dá um monte de coisa para a gente, e aí a gente fica perdido. A gente não consegue administrar aquilo que Deus dá, e a gente coloca as coisas na frente de Deus, e a gente passa a servir mais as coisas do que a Deus. Toma cuidado. Deus não pode dar as coisas para você e você se perder, e você falar assim, puxa, eu não posso hoje estar na igreja porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho essa situação para tratar na minha família. Não, você tem que ter família, você tem que ter trabalho, você tem que ter tudo, você não quer tudo, então você tem que ter, mas em primeiro lugar precisa estar o Senhor. Não se esqueça, não vai achar que essas coisas aconteceram por um acaso na sua vida, não vai achar que essas coisas foi por causa da sua capacidade. Não te esqueças de onde você veio, não te esqueças que Deus te tirou do nada, Deus te tirou do Egito, e hoje tudo que nós temos é do Senhor. Você pode adorá-lo, você pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Versículo 15, foi Ele que te conduziu por aquele grande e terrível deserto,
de serpentes, não comuns, mas serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Olha o seu trajeto, olha por tudo que você já passou, olha pelas lutas que você já venceu, olhe pela sua trajetória, olha pelo caminho que você já trilhou. E aí a Bíblia fala assim, versículo número 16, que no deserto te sustentou com maná. Lembra quando as coisas estavam difíceis? Mas olha, mas você não pereceu, você não morreu, você não caiu em nenhum desastre e prejuízo, tanto é que você está aqui hoje. Quem guardou, quem abençoou, quem protegeu, foi o Senhor. Amém, irmãos? Então olha aí, que no deserto, versículo 16, quando não tinha ninguém, não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada, não tinha banco, não tinha agiota, não tinha ninguém que pudesse te socorrer. Quem que estava lá? O Senhor. Ele te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, e Ele fez isso para te humilhar e para te provar, e afinal, para te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás de alguém. De quem? Do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os ouvires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim também perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Então, irmãos, presta atenção. Em resumo, esta palavra de Deus está querendo nos dizer o seguinte: que Deus tem um monte de bênção para nós, um monte, inesgotável, mas a troco de quê? Porque você sabe que brasileiro é desconfiado, né? Brasileiro é desconfiado, e nós também somos, mas a troco do quê? Por que Deus tem tantas bênçãos assim para mim? Diga assim: porque Deus tem propósito, e nós não podemos perder de vista o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? De nós o adorá-lo, de nós o servi-lo, de nós o glorificarmos. Então, irmãos, presta atenção. Deus pode nos dar saúde. Quem quer saúde aí, levante a mão. Muito bem. E o que você vai fazer? Qual é o propósito em você ter saúde? O meu propósito é de ir para a praia. Meu propósito é de viajar o mundo. Eu quero saúde para eu fazer o que eu nunca fiz. Não é para isso que Deus vai te dar. Deus pode nos dar riqueza. Quem quer riqueza aí? Levanta a mão. Tem gente que não quer não, tem gente que nem levantou. Mas para que Deus vai te dar riqueza? Para eu comprar e realizar os meus sonhos de consumo? Não. Deus vai te dar riqueza para você glorificar a Deus com ela. Tudo que você quer, Deus tem para te dar, desde que você saiba qual o propósito das coisas. Eu quero um marido. Para que você quer um marido? Para depois reclamar dele? Então não precisa de um marido, entendeu? Mas você quer um marido para quê? Para que você possa depois glorificar Deus pelo seu marido, para que você possa dizer assim: olha, eu era uma mulher sozinha, uma mulher triste, mas Deus me deu um marido.
Deus pode te dar uma esposa. Puxa, uma esposa, para que eu quero esse problema? Não é com o propósito de você ter um problema. Deus pode te dar uma esposa para você ser abençoado e para você poder glorificar a Deus pela vida da sua esposa. Tudo Deus pode nos dar. Não tem aquilo que Deus não possa nos dar. Tudo. Só não perca de vista o propósito. Diga o propósito. Guarde isso. O propósito de Deus é de que tudo que eu quero sirva para que eu venha servi-lo, glorificá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Pode aplaudir e exaltar a Deus. As nossas vitórias têm o propósito de nos aproximar de Deus. Mas você já percebeu que às vezes as vitórias dos irmãos contribuem para o afastamento dos irmãos de Deus? Já percebeu isso? Quantos irmãos se afastaram de Deus por causa das suas vitórias? Presta atenção nisso. Mas por que isso aconteceu, pastor? Porque eles perderam de vista o propósito. Eles perderam de vista o motivo. Então, esse é o segredo. Nós podemos, mas riqueza é do diabo. É nada. Riqueza é de Deus, quando se tem propósito. Quando a gente usa as nossas riquezas com o propósito de adorar a Deus, de servir a Deus, não de viver a nossa vida, não de satisfazer os nossos desejos, não de realizar os nossos sonhos, não. Nós não estamos mais aqui para realizar os nossos sonhos. Agora nós estamos aqui para viver o sonho de Deus, para alcançarmos e praticarmos as grandezas de Deus na nossa vida. Se nós não perdermos de vista o propósito, nós não vamos ter dificuldade em permanecer na presença do Senhor. Não vamos ter. E não se esqueça disso. Tudo o que você já tem, tudo, diga assim, tudo que eu tenho, tem um propósito de Deus para isto. E olha, e tudo que Deus ainda pode acrescentar, tem um propósito, mas não se esqueça, olha aí, dos últimos 2 versículos. Se você se esquecer do Senhor, do teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Que perecereis. Olha, foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Israel não entrou na terra? Entrou. Só que não prosperou, pereceu. Eles entraram na terra, tomaram posse e depois foram levados cativos pelos babilônicos. Entendeu? E por quê? Porque eles se esqueceram. Então, não diga no seu coração, eu não vou fazer isso, eu não vou me esquecer de Deus. Não diga. Ore, peça a Deus, fala: Deus, não me deixa te esquecer de todos os teus benefícios. Espírito Santo, não me deixa desviar dos caminhos do Senhor. Não confie em si mesmo, não confie na sua força, mas confie no poder de Deus. É Ele que vai nos garantir, é Ele que vai nos fazer bem-sucedido. Se aconteceu isso com Israel, pode acontecer isso com a igreja. Se aconteceu isso com muitos irmãos, pode acontecer isso conosco também. Mas diga assim: não vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Porque você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e você não vai confiar na sua força, mas você vai buscar a presença do Espírito Santo.
e o Espírito Santo vai te ajudar. Porque Deus tem muitas promessas, diga: Deus tem muitas promessas, e em cada promessa, Deus tem um propósito. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E pega esse momento aí da sua vida. Esse momento aí que você está aí tendo experiências interessantes. Guarda esta palavra no seu coração. Seja forte, seja corajoso, não temas, nem vos atemorizes diante de todas estas circunstâncias, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai adiante de vós. Ele não vos deixará, Ele não vos desamparará. Você pode erguer as suas mãos para o céu, adorar a Deus, e você pode dizer: graças a Deus. Isso, se alivia agora, joga o peso fora, joga o peso fora, e se sinta seguro nas mãos do Senhor. Aleluia. Se sinta seguro agora. Você apenas precisa permanecer de pé para você poder ver a sua vitória. A vitória que Deus preparou, a vitória que Deus organizou. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e diga: eu recebo esta palavra vinda de Deus, para que a minha vida possa ser um grande testemunho a muitos que ainda não conhecem o Senhor, o verdadeiro Deus. Amém. Aleluia. É através da sua vida que as pessoas vão conhecer Deus. E o propósito de tudo é que você pegue tudo e sirva ao Senhor. Pega a tua saúde. Pega a tua saúde e sirva ao Senhor. Pega a tua família e sirva ao Senhor. Pega a tua riqueza e sirva ao Senhor. Pega a tua força e sirva ao Senhor. Pegue as tuas mãos e sirva ao Senhor. Pode aplaudi-lo, pode glorificá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Os que vieram preparados, de repente você não se preparou para essa noite que é tão importante, a noite da consagração aqui das nossas vidas diante do altar, para o dízimo e para as ofertas. Mas a gente que vem aí de um ano inteiro entregando um dízimo, hoje é muito importante, porque hoje é o último dízimo desse ano. É o último dízimo desse ano. E nós queremos nos aproximar do altar, e nós queremos num ano tão diferente, num ano de tantas coisas que aconteceram, nós queremos chegar aqui, colocar o dízimo, a oferta, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E como nos ajudou, irmão, como nos ajudou. Fecha teus olhos aí. Se você tiver com a sua esposa, pegue aí nas mãos dela. Se você tiver com a sua família, seus filhos, pegue nas mãos dos teus filhos aí e se coloque na presença dele. Aleluia. E agradeça a ele por todas as bênçãos do céu. Agradeça a ele por esse ano de vitória. Agradeça a ele
por esse ano marcante, ano de livramento, ano de muita cura, de muito milagre, um ano de providência, um ano que Deus precisou nos fortalecer para vencer os grandes desafios. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Diga aí, pertinho da sua esposa, pertinho do seu marido, diga aí, fala assim: Ebenezer. Essa palavra quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Levanta agora a sua mão, a mão da tua esposa, a mão dos teus filhos, levanta para o céu, levanta para o céu agora, aleluia, e glorifique a Deus, e glorifique a Ele. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, o nome do Deus vivo, do Deus de Israel, aleluia. Glorifique a Ele agora, aleluia, aleluia. Meu Deus, nós levantamos nossas mãos para o céu, as mãos, meu Deus, da nossa casa, as mãos da nossa família, porque, meu Senhor, é do céu que vem o nosso socorro, é de Ti que vem, meu Deus, toda a providência, é de Ti que vem todo o livramento. Então, meu Deus, se nós temos que agradecer, se nós temos que glorificar, nós não podemos perder o rumo, perder o propósito, mas nós nos levantamos nossas mãos agora, e nós Te agradecemos, e nós Te glorificamos, e nós Te exaltamos, porque num ano de tanta dificuldade, num ano de tanto desafio, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, o Senhor prosperou a tua casa, o Senhor levantou a nossa cabeça e nos honrou, Senhor, aleluia. Seja glorificado o teu nome. Recebe agora a honra, recebe o louvor, recebe a adoração do teu povo, da tua igreja. Muitos foram os nossos adversários, muitos foram os nossos inimigos, mas por um caminho se levantaram e por 7 fugiram. Louvado seja o teu nome. O Senhor nos deu vitória, o Senhor abençoou, o Senhor esteve à frente em todos os momentos, o Senhor não nos desamparou, o Senhor nos abençoou. Portanto, recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a adoração da tua igreja, a adoração do teu povo, agora e para todos sempre. E aquele que crê, diga comigo: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Com seus olhos fechados, o inimigo quis fazer você engolir as palavras, o inimigo quis destruir a tua vida, mas o inimigo não esperava que o Senhor ia te abençoar tanto. Aleluia. E agora, como diz o salmista: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deixa o teu cálice agora transbordar, porque o Senhor preparou uma mesa na presença dos teus adversários. O Senhor te deu vitória, o Senhor te abençoou, o Senhor te fortaleceu, o Senhor te colocou de pé. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E agora, ainda que o inimigo não quisesse, ainda que o inimigo tivesse feito tudo, mas você vai levantar suas mãos para o céu e você vai dizer: glória a Deus. Pode aplaudir, pode exaltar, pode glorificar. Aleluia, aleluia.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, podendo nos aproximar do teu altar e podendo te agradecer, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor realizou nas nossas vidas. Aqui não está somente a gratidão desse último mês, mas aqui está a nossa gratidão de todo este ano, Senhor, porque com braço forte o Senhor nos amparou, com mão poderosa o Senhor nos protegeu, e com toda a fartura do céu o Senhor nos alimentou. Seja teu nome glorificado, seja teu nome exaltado na vida daqueles, meu Deus, que venceram, meu Pai, o impossível, que venceram, meu Deus, grandes lutas, na vida daqueles que acharam que iam sucumbir, mas o Senhor os colocou de pé, meu Pai. Na vida daqueles que talvez poderiam ter se desesperado, poderiam ter enlouquecido, mas o Senhor estava lá, meu Deus, para poder fazer com que a tua palavra prevalecesse diante deles. Pai, nós te glorificamos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Nós tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu e nos preparamos para que, de posse dela, nós possamos servi-lo de uma maneira ainda melhor, ainda mais intensa, ainda mais gloriosa, a fim de que o teu nome seja glorificado e a fim de que teu nome seja exaltado, e que todo mundo, quando olhar para nós, possa ver o Senhor em nossa vida. Pois assim nós oramos e te agradecemos e te pedimos para que todos esses dízimos e essas ofertas estejam agora, Senhor, abençoados, consagrados para atender, meu Deus, toda a necessidade da tua casa, para poder fazer com que haja fartura e bom testemunho, meu Deus, neste lugar. Pois para a glória do nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e te agradecemos, agora e para sempre. Diga comigo amém e graças a Deus. Pode aplaudir, adorando e glorificando a Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir para você sentar um pouquinho, porque as crianças, hoje é o dia da Bíblia, e as crianças querem cantar aqui 2 hinos, para poder abençoar a vida da igreja. Então nós vamos recebê-las. Pode entrar, pode entrar. Paz do Senhor, igreja. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui, o Departamento Infantil, para celebrar e comemorar o Dia da Bíblia. Amém? Então eles vão louvar a Deus. Preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos
Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. E num culto tão abençoado, um culto tão glorioso, eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos e você pudesse aí rapidamente contabilizar algumas bênçãos que Deus entregou nas suas mãos e que você possa colocar os devidos propósitos de Deus através dela. Se Deus te curou, então faça da tua saúde um propósito para servir a Deus. Se Deus te prosperou, faça da tua prosperidade um propósito para servir a Deus. Seja o que foi que Deus fez, aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, que você use essa bênção para poder servir ainda mais o Senhor. A tua salvação, tua família, teu trabalho, tudo, que todas as coisas sejam disponibilizadas para o Senhor. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos derramadas do céu. Agora me ajuda a não me esquecer de todos os teus benefícios e que eu possa alcançar o propósito de cada um deles. Que eu não venha perder de vista o propósito do Senhor na minha vida, e que todos os milagres, todas as bênçãos, toda a prosperidade venha a servir para eu me aproximar ainda mais do Senhor e servi-lo com maior alegria, pois assim eu oro em nome de Jesus. Levante tuas mãos para o céu. Meu Deus, a tua igreja te louva, a tua igreja te agradece, a tua igreja te glorifica, Senhor. E nós te pedimos agora para que o Senhor possa estar adiante de nós, concedendo uma semana abençoada para o teu povo. Meu Deus, que a graça do teu Filho Jesus Cristo, o grande e eterno amor do teu coração e a presença viva e poderosa do Espírito Santo seja derramado sobre todo o teu povo, agora e para todo sempre. Aquele que crê e recebe, diga comigo. Pode aplaudi-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: o propósito dessa semana é adorar a Deus. Dá um abraço no irmão, vá em paz, Deus abençoe.